Olá, Vaguiners! Estamos com o nosso primeiro convidado no nosso novo quadro Quem Contrata os Vaguiners. Aqui a gente traz profissionais do ramo de recrutamento para tech e a ideia aqui é compartilhar dicas de como conseguir a tão sonhada vaga em UX e principalmente motivar você a não desistir, pois logo a sua vaga vai chegar. O tema do episódio de hoje vai ser sobre a experiência de quem contrata, uma visão aqui Brasil e Europa, mais ou menos no geral assim. E para falar mais sobre isso, temos hoje como convidado o Rui Henriques, que é Chief Operating Officer na Hyphen, título chique. O Rui, ele é nascido e criado no Cadaval, a zona oeste de Portugal. Ele fez licenciatura e mestrado em economia em Coimbra. Já trabalhou na área de compras, embora as vendas, que é a praia dele. É apaixonado pelo Brasil e por uma brasileira. E descobriu que o UX é a área do TI onde pode juntar a sua vertente mais próxima das pessoas à tecnologia. Está desde 2019 na Hyphen do Grupo Tangível, maior grupo de Human Centered Design português, que ele ajudou a fundar como braço de outsourcing do grupo, e hoje em dia ele é Chief Operating Officer. No seu dia a dia, contrata muitos UX designers, muitos deles brasileiros, e tem como hobby séries, cinema, teatro, arte moderna, música, especialmente a brasileira. E é muito fã de futebol, sobretudo o esporte. É um prazer falar contigo novamente aqui na comunidade da Vagas UX. Rui, bem-vindo! Obrigado, Júlia. Obrigado, Fernando. É sempre um prazer falar com vocês. A Vagas tem sido, ao longo dos últimos anos, uma grande parceira da AIFA e não posso nunca recusar convites vossos, até porque tu, Júlia, já foste também da AIFA e serás sempre, porque uma vez da AIFA, para sempre da AIFA. Mas temos realmente aqui uma ótima relação e todos os convites que tu me faças, é difícil dizer que não. Boa. Para começar, fala pra gente um pouquinho qual é a abordagem pessoal tua para contratar UX designers. Tem um segredinho, uma técnica aí vencedora? Como que é a tua abordagem? Bem, vou ser um pouquinho clichê, mas acho que o clichê também faz parte nestas conversas, mas é tentar ser o mais transparente, o mais honesto também possível com os candidatos quando eles nos procuram ou quando nós os procuramos proativamente para alguma vaga. Até porque a iPhone trabalha no mercado do outsourcing, estamos sempre dependentes, por mais que temos da pessoa, estamos sempre dependentes que depois o cliente final diga que gosta também ou que não gosta, e então é complicado para nós não sermos completamente transparentes para a pessoa que está à nossa frente. E acho que esse é o maior dos segredos. Obviamente, depois nós vamos desenvolvendo aqui algumas técnicas baseadas na experiência de quem contrata UX designers, nomeadamente onde procurar, como procurar, qual a melhor abordagem, o que falar para encantar rapidamente um UX designer, porque se tu estiveres a falar de determinados clientes, determinados projetos, determinadas ferramentas, é mais fácil que a pessoa do outro lado goste do que está a ouvir, mas isso é tudo experiência e aí nós temos uma diferenciação também na iPhone e na Tangível, porque nós só contratamos pessoas destas áreas. E quando digo só, 90% das vezes, porque depois temos algumas outras funções, também muito ligadas ao UX, e normalmente até o UX é uma porta de entrada para convencer outras pessoas a vir para a iPhone que não são de UX, nomeadamente front-end developers, mobile developers, pessoas de marketing digital, que querem saber mais de UX, querem estar numa empresa que ao mesmo tempo é uma comunidade de UX. Por isso, se eu posso dar algum segredo, é esse mesmo, é falar a linguagem das pessoas, pela experiência que nós temos e pela formação que nós também temos. Nós damos formação a todas as nossas recrutadoras e todos os nossos recrutadores, damos formação aos nossos business managers e damos formação até inclusivamente a pessoas de RH, para depois conseguirem dar um acompanhamento e darem formação também eles próprios às pessoas de UX que nós contratamos, e eu acho que isso é uma grande vantagem. Depois assumimos aqui um pouco como uma comunidade, mais do que uma empresa, como uma comunidade de user experience. Agora, passando para mim em especial, acho que em qualquer conversa, isso aí, seja UX designers ou não, eu acho que a pessoa tem que ver que do outro lado há empatia, percebe-se que muitas das vezes, e por exemplo no caso de brasileiros,
que nós estamos a trazer para Portugal através dos tech visas ou através de nacionalidade que já tenham, etc., é ser muito transparente, porque nós não vamos mentir a uma pessoa que vem para Portugal a dizer que um determinado valor é suficiente para viver em Lisboa, quando esse valor não é minimamente suficiente para viver em Lisboa, só para ganhar essa pessoa para um projeto. E depois a pessoa chega e ou nos pede um aumento brutal, ou então está a viver em condições que não são bem as condições que nós procuramos para essa pessoa. Por isso, é tentar sempre explicar os pontos bons, os pontos maus, inclusive de cada projeto. Eu, quando falo dos projetos, não falo só das coisas boas. Até porque depois parece mentira, porque já toda a gente trabalhou no mercado de trabalho e toda a gente percebe que nenhuma empresa tem só coisas boas. Não? E é por aí. Eu gostei de tu falar um pouco da formação para os recrutadores que vocês dão. E eu queria estender um pouquinho, perguntar um pouco mais como que é essa formação que vocês dão para os recrutadores, porque a gente vê, principalmente, né, na comunidade da Vagas, que a gente compartilha vagas, e a gente tem um quadro que são das vagas arrombadas também, e tem muita vaga que parece que não entende nada do ramo. E às vezes até recrutadores também que parecem não entender o que é a função e colocar coisas que não fazem parte, né, da atuação do UX designer. Então, é bem interessante essa parte da formação. Eu queria saber como é que vocês fazem e quais os resultados que tem tido. Sim, olha, a formação que nós costumamos dar, e aí logo à partida aos nossos recrutadores, é o XPM, da Tangible Academy, que é um curso da UX Alliance, que é certificado e que as pessoas aprendem o básico do UX. Para quê? Para quando estão a falar com um UX designer que lhes está a falar que fez um research validativo com testes de usabilidade, onde criou personas, onde traçou uma jornada do utilizador, etc., a pessoa que está do outro lado saber fazer perguntas e saber perceber se é só frases soltas, como às vezes também acontece, ou porque leram em algum lado, ou se realmente a pessoa sabe do que é que está a falar. E aí nós damos sempre os básicos do UX a qualquer pessoa que entre connosco. Depois, sobre essas vagas que vocês chamam vagas arrombadas, né? Se tu fores a ver no site da iPhone e nas vagas que a iPhone partilha, não vais encontrar aqueles UX UI Engineers, Developers, tudo e mais alguma coisa, né? Que têm que ter ferramentas Figma e saber linguagens de back-end e front-end e mais design gráfico e ilustração. Não é esse tipo de vagas que nós colocamos, até porque quando um cliente, e às vezes ainda temos, infelizmente, no mercado português, clientes que vêm com a ideia errada do que é um UX designer. Eu hoje em dia utilizo sem nenhum pudor a expressão UX UI designer, mas não a vejo como alguém que é um product designer, não é? Eu vejo alguém que é polivalente entre a parte de UX e a parte de UI, e aí uso-a sem qualquer pudor, mas mesmo essas nós tentamos evitar colocar muitas vezes esse género de anúncios. Mas eu dou sempre como exemplos a clientes meus, a consultores meus, dou sempre aquele exemplo clássico que aconteceu, que é real, e por exemplo, quando eu comecei a trabalhar no teu antigo projeto, quando trabalhavas na iPhone, que é um banco português, a tua antiga lead pedia-me um researcher e eu ia à minha base de dados, colocava UX, ou só research, ou só UX, via todos os que davam e enviava 30 perfis, sendo que só um é que era UX researcher, todos os outros eram designers gráficos, era pessoal fora das áreas. Porquê? Porque eu trabalhava numa empresa generalista, a empresa não fazia só UX, eu conhecia pouco UX, tinha poucos conhecimentos, e então fazia o que qualquer outro comercial, qualquer outro recrutador faria, que era, está aqui, fiz um Ctrl+F no currículo desta pessoa, vi que ela tem aqui uma formação de UX, vou enviar. E depois a pessoa era um designer gráfico que nada sabia de research, nunca tinha aplicado UX research na vida, e pronto, e estava lá do outro lado. Claro que depois recebia respostas negativas, como é óbvio, e foi muito bom começar a aprender e a aprofundar numa determinada área. Ainda bem, como tu própria contaste aqui na minha bio, ainda bem que foi UX, porque é uma área que eu me identifico muito mais, que eu tenho muito mais à vontade também para falar com as pessoas,
e que me ajuda realmente a fazer aquilo que tu explicaste, que é juntar a tecnologia a uma vertente mais humana, mais psicologia, né? Sim, sim. É bem mais próxima, né? Deixa eu fazer só um comentário, Rui. Você falou que o UX UI é diferente do PD para você. Eu não sei se isso é uma diferença, porque a gente tem aquele famoso meme do Homem-Aranha, onde tem o Tobey apontando pro o Andrew Garfield, Ah, tá. UX UI. Então, todo mundo vai saber aí qual é o meme. Se vocês não sabem, procurem aí. E a gente tem um senso comum, aliás, não a gente, né? A área tem um senso comum de que é tudo a mesma coisa. E quando a gente vai entrando nas empresas, a gente percebe que as empresas, elas acabam, você vai ser um UX designer, só que ela está fazendo papel de PD. O meme acaba criando vida, mas você disse que não, vocês realmente tratam como coisas diferentes. Como é que é isso? Fernando, eu vou mais longe. Se eu vender a ideia a um cliente, estou a alocar lá um PD, o cliente pode achar que um product designer para ele é uma coisa, no cliente ao lado é outra coisa, no cliente ao lado é outra coisa. E se calhar essa pessoa vai me pedir um UX designer que faz tudo menos UX. Faz visual design, faz uma parte puramente visual, faz design system, etc. Para nós tentamos, obviamente, adaptar também um pouco ao que o cliente procura. No entanto, já temos as coisas bem definidas, que um product designer é alguém que vai criar um produto, seja digital ou não, mas end-to-end, que tem conhecimento também, mesmo que seja mais superficial, mas que tem um conhecimento também da área de research, que consegue perceber junto dos utilizadores o que é que os utilizadores querem ver naquele produto e que depois consegue construir, se estivermos a falar de produtos digitais, até ao pixel perfect, não é? Ou seja, alguém que vai tratar de um produto do princípio ao fim. Um UX UI designer, eu, pelo menos, na minha visão, e aí pode haver um debate interessantíssimo, se calhar não numa hora, mas em 10 ou 11, mas na minha ótica, um UX UI designer hoje em dia, quando pedem, é alguém que, independentemente seja product designer ou não, seja polivalente entre a vertente mais de UX e a vertente mais de UI. Se tem alguns clientes UX UI designer, product designer, UX designer, visual designer, interaction designer e mais uma série de expressões que nós conhecemos, se é a mesma coisa? É. Por isso é que nós, quando um cliente nos envia uma necessidade a dizer UX UI designer, nós tentamos aprofundar e tentamos perceber exatamente o que é que o cliente quer. Porque se estivermos a falar de alguém que é especialista em design system, eu não vou conseguir enviar uma pessoa que está nos primeiros anos de UX design ou que é um designer gráfico recentemente convertido a UX UI designer ou product designer, o que tu queiras chamar. Por isso, cada um percebe as diferenças de product design para UX UI design, etc. No entanto, na minha ótica, é tentar perceber exatamente quando a necessidade nos chega, o que é que as pessoas querem ver dos nossos consultores. Não sei se respondi, se calhar foi uma maneira de fugir à pergunta, mas eu acho que este debate nos levava muitos podcasts. Foi muito bom. Boa. E como que vocês começaram a contratar na área de tecnologia, ou no caso tu especificamente, Rui? Como é que foi esse início de começar a contratar a UX designer e quais foram os desafios no início? Olha, muito resumidamente, a minha carreira no IT começou quando eu vim da área das compras, como tu também e bem explicaste na bio, vim da área das compras numa Câmara Municipal, no Brasil, numa prefeitura, né? E era uma parte que para mim não era tão complicado nem tão desafiante como as vendas. E aceitei um desafio para vir para Lisboa, na altura estava em Coimbra, vim para Lisboa para uma consultora generalista de IT. Depois, o convite para pertencer à iPhone foi-me feito aqui há coisa de 4 anos e meio e eu fui-me aconselhar precisamente com a pessoa que te liderou no projeto em que estiveste na iPhone, porque na altura era a minha única cliente de UX e então fui-me aconselhar com ela e o que ela me disse foi: avança porque é a altura certa. Isto há 4 anos e meio, 5 anos mais ou menos, estava o UX também um pouco a explodir em Portugal. Agora todos os dias vemos empresas novas a serem criadas ou grandes grupos a criarem empresas de UX em Portugal. Na altura, em outsourcing, nós não tínhamos concorrência, basicamente. Quando entramos
no mundo do UX em outsourcing. O outsourcing era muito conhecido, o UX já começava a ser conhecido, mas muitas reconversões de design gráfico, na altura web design, não é? Que talvez tenha sido aqui os primórdios do UX, é mais um tema para outro podcast, mas fomos buscar muita dessa gente e alguns que já havia, e depois suportámos também muito o nosso crescimento no mercado brasileiro, que eu diria que está há 4, 5 anos à frente do português, tranquilamente no que ao UX que diz respeito. Por isso, quando nós encontrávamos uma vaga, daquelas vagas que vocês há pouco falaram, tem que ser um UX UI designer com 10 anos de experiência, sendo que há 5 não se falava de UX em Portugal, é complicado, mas nós conseguimos ir buscá-los depois no Brasil, porque havia pessoal muito experiente no Brasil, já com 10, 12 anos de experiência em UX. E foi assim que eu comecei, respondendo à tua pergunta. Foi sobretudo na IFA. Boa. Bom que você já entrou em como tem sido o cenário contratação dos últimos anos, que era a nossa próxima pauta. Mas eu queria adicionar uma coisa. Como é que tem sido esse cenário com os layoffs, com as demissões em massa que a gente tem tido, né? Porque sei que deve ter muita gente agora com muito mais experiência querendo entrar. Hoje mesmo, acho que no grupo da Vagas a gente viu alguma pessoa que está iniciando na área reclamando que a empresa acabou optando por contratar um sênior para uma vaga júnior, porque a pessoa precisava trabalhar. Se isso tem acontecido aí com você, e como é que tem sido esse cenário aí no meio de tanta demissão? Olha, as demissões os layoffs já vêm de há 2 anos. Nós tínhamos aqui um recrutador connosco que eu costumava dizer que ele era o rei dos layoffs, não depreciativamente, mas porque ele estava sempre muito atento aos layoffs, porque tentava sempre ir buscar as melhores pessoas quando havia um layoff. Acho que era também uma maneira de ajudar o mercado de trabalho do UX. Hoje em dia as coisas estão mais estabilizadas, até porque está a haver layoffs, mas o mercado também não está com a vibração que tinha há 2 anos, mais ou menos. E cada vez mais Portugal está a ser afetado já há algum tempo por os movimentos da economia dos Estados Unidos, no Brasil também. Eu acho que os Estados Unidos e o Brasil andam mais ou menos ali à mesma velocidade. Quando acontece nos Estados Unidos, acontece quase em simultâneo no Brasil. Portugal demora ali mais uns meses, mas está a ser afetado também, até porque, por exemplo, a empresa de hoje era uma empresa que estava na Bolsa dos Estados Unidos, etc. E foi afetada também muito por essa crise que passa lá. O que nós tentamos é realmente sempre ajudar e encontrar as pessoas. Sobre isso de contratar uma pessoa sénior para uma vaga de júnior, nós tentamos não fazê-lo. Primeiro porque também não contratamos tantos júniores quanto isso. A verdade é essa na iPhone, porque basicamente em outsourcing, a pessoa quando inicia projeto, no outro dia tem que estar a ser produtiva. Não há grande curva de aprendizagem. Claro, tem que ver o negócio, tem que ver a estrutura, etc. Mas no outro dia tem que estar a ser uma mais-valia para a empresa. Depois, porque sempre foi intuito da iPhone não reduzir e não aproveitar-se das condições do mercado para reduzir salários. Pelo contrário, ao longo dos últimos 5 anos, o intuito da iPhone tem sido sempre de valorizar o mercado do UX. E valorizar o mercado do UX é com salários dignos, iguais aos developers, muitas das vezes, e em algumas posições que são mais específicas e mais raras, às vezes até melhores do que os salários dos developers. Eu sou do tempo, há 6 anos, quando estava numa empresa generalista, onde um developer tinha um salário X e um designer tinha um salário X menos 500. Porque era designer e porque trabalhava como freelancer, que era muito usual, ou vinha de uma agência pequenina, que também era muito usual, e então o que acontecia era que havia uma grande desvalorização no mercado do UX. Hoje em dia, nós vemos que os nossos salários médios estão bem acima do salário médio português e equivalentes com os salários de qualquer empresa de desenvolvimento, de administração de sistemas, de blockchain, coisas desse género. Como é que você vê que as pessoas estão
UX designers estão respondendo com esse cenário que a gente está hoje? A gente acabou de falar do júnior, né, que é um pouco mais difícil, mas também não está esse estado de calamidade pública que a gente vê. Mas a gente sabe que tem muita gente saindo que eu digo, né, nas demissões em massa, voltando, né, para tentar a sorte no mercado. Como é que pessoas têm respondido a isso? Como é que elas estão mais, por exemplo, criteriosas com as vagas? Elas perguntam mais ou o pessoal só está querendo entrar e é isso? Acho que há os dois casos. Há pessoas que nós temos, acho que no Brasil, não há uma expressão igual, há uma expressão muito parecida. As pessoas estão escaldadas com os layoffs, não é? E acham que vai acontecer agora na próxima empresa e então querem contratos muito seguros. Quando digo muito seguros, não é que não tenhamos contratos seguros, percebes? Mas é impensável trabalhar como recibos verdes, ou como empresa, ou como contratos com termo certo, etc. Querem contratos mesmo já para os quadros da empresa, e está tudo bem com isso, ninguém mete isso em questão, mas às vezes não é possível, até por causa da especificidade do projeto em que nós vamos alocar essa pessoa, que às vezes são projetos de 1 ano, 6 meses, e nós aí também, mais uma vez, somos muito transparentes com essas pessoas e dizemos, olha, eu percebo que te aconteceu isto na tua antiga empresa, mas agora neste projeto em específico nós só te podemos garantir isto. Se quiseres, é isto que nós temos para oferecer. Se não quiseres, vamos procurar outros projetos para ti. Também, mais uma vez, temos que ser empáticos com quem está do outro lado, porque também percebemos que se fosse connosco, nós também queríamos uma coisa mais estável e aí tentamos mesmo ser o mais transparentes, mas ao mesmo tempo não fechar a porta só porque a pessoa disse que não uma vez, não é isso que nos vai fazer fechar a porta. Depois, existem outras pessoas que é o que tu falaste, Fernando, que era um projeto, não me interessa se é curto prazo ou longo prazo, qual é que é o salário vai interessar sempre um pouco, mas conseguem baixar até um bocadinho as expectativas e aí é mais fácil. No entanto, também pode acontecer depois as pessoas irem com expectativas desalinhadas porque foram com tanta sede ao pote, não é? Tanta vontade de iniciar alguma coisa que nem foram criteriosas, nem foram muito seletivas e não é que nós tenhamos maus projetos, podemos é ter projetos desalinhados para determinados perfis de pessoas. E aí as próprias pessoas já vão querer trabalhar e pronto. E depois vamos para um projeto em que não são felizes, em que não se encaixam, etc. Então, Rui, entrando um pouquinho aqui na parte das dicas para os designers, como você pode ajudá-los? O que os designers precisam fazer para chamar a atenção de quem contrata no meio desse mar de designers? Como é que você faz para se diferenciar e chamar a atenção? Olha, uma das coisas que é transversal e provavelmente outros dirão, excepto algumas discussões que andam por aí pelo LinkedIn, mas é a questão do portfólio estar minimamente, não quero dizer que não precisa de ser o melhor portfólio do mundo, mas estar minimamente bem organizado e com trabalhos que demonstrem. Se estás a concorrer a uma vaga, e vou voltar ao UX e UI, ou seja, alguma coisa que seja polivalente entre os dois, que mostre processo, mas que também não mostre só o processo, também mostre depois o visual design que sai daquele processo e alguns ecrãs, algumas coisas bonitas, vou-lhe chamar assim, como um bom leigo chama a ecrãs, mas pronto, basicamente precisamos realmente da parte visual e da parte do processo, para perceber que aquela pessoa tem pelo menos conhecimento do processo e depois os processos nós sabemos que são adaptáveis empresa a empresa, projeto a projeto e que tem ali uma coerência visual naquilo que apresenta, uma certa assinatura própria do seu trabalho. Isso para nós é importante. Por isso, portfólio e, obviamente, currículo ou LinkedIn. Nós não somos daqueles que exigimos o currículo só para pôr lá na plataforma e nunca mais olhar. Podem enviar o LinkedIn, estejam à vontade, se lá tiver as informações todas. Depois, numa primeira interação, uma referenciação é sempre muito positiva. E se calhar aí até damos alguma prioridade e então façam networking. Vão procurar vagas,
vão falar com as pessoas do Vagas, vão procurar pessoas da área, pessoas que já trabalharam na iPhone, noutras empresas de Portugal, obviamente, se o intuito for vir para Portugal, e vão tentar fazer um networking que lhes permita uma referenciação mais à frente. E eu tenho recebido referenciações de pessoas, olha, alguém falou comigo no LinkedIn, está aqui. E a pessoa se calhar nem a conhece bem, mas isso já chega para se calhar passar ali quase a prioridade de entrevistar essa pessoa, porque não quero deixar também mal a pessoa que me referenciou. Não, se for através se disser assim, olha, vi no Vagas o X, vocês têm uma oportunidade, vou também se calhar dar algum privilégio por serem nossos parceiros, por já termos uma boa relação e querermos contratar pessoas também referenciadas pelo Vagas. Por isso, para nós é mesmo essencial ter algum grau de confiança em quem nos referencia e temos tido excelentes parceiros nesse sentido. Por fim, é a parte da entrevista e de ir minimamente tranquilo para a entrevista. Confiem em mim, não é o fim do mundo se aquela entrevista correr mal, está bem? Por exemplo, na iPhone, nenhuma porta fica fechada só porque a pessoa está mais nervosa, mas por isso mesmo vão tranquilos, não é a última entrevista certamente, tantas pessoas que nós já entrevistámos e que depois, passados 6 meses, vamos entrevistar novamente, porque já houve uma evolução natural, a pessoa era muito júnior, tinha pouco portfólio, foi trabalhar no portfólio, e eu insisto nisto do portfólio, não é por nós às vezes conseguimos perceber através de 2 ou 3 trabalhos e da explicação do processo, conseguimos perceber perfeitamente que a pessoa é válida. Mas o portfólio acaba por ser a carta de apresentação dessa pessoa no nosso parceiro, no nosso cliente. E então era importante mesmo que houvesse essa parte mais visual. E depois, esta questão também do primeiro contacto, da primeira entrevista. Se fores muito nervoso para uma primeira entrevista, se fores a tremer ou a divagar demasiado, ou a falar demasiado, etc., e não souberes ouvir, não entenderes bem e não tiveres escuta ativa quando estão a explicar o que é o projeto, como é que a empresa se organiza, etc., pois a parte da tua explicação provavelmente vai ao lado daquilo que nós procuramos. Porque tu não ouviste, se calhar até o projeto é para um banco, tu não ouviste essa parte e até tens lá um projeto que é num banco, mas vais apresentar todos os projetos que estão à volta noutras áreas e não vais apresentar aquele. Por isso é importante também ter essa escuta ativa e cativar a pessoa que tens à tua frente na entrevista. Porque se uma recrutadora minha, que fazem 40 entrevistas por semana às 2 juntas, temos atualmente 2 recrutadoras, há semanas em que elas fazem 15, 16, algumas 20 entrevistas. Se elas me disserem assim, adorei esta pessoa, é porque adoraram mesmo. Porque referenciações, isso elas fazem todos os dias 4 ou 5. Se elas disserem, adorei mesmo esta pessoa, tens que enviar para aquele cliente ou para outro cliente, eu aí tenho certeza que é uma pessoa válida. E aí até podes ter um clique igual ao da pessoa do lado, mas cativaste aquela recrutadora no primeiro contacto. Cara, fala um pouco pra gente de qual a abordagem da Hyphen no mercado de UX, qual é o diferencial da empresa? Faz teu jabá, por favor. Nós temos na nossa apresentação corporativa 3 diferenciais. Eu costumo explicar que o primeiro é o importante e os outros vêm por causa do primeiro. E o primeiro é sermos especialistas. E por sermos especialistas, somos mais rápidos, obviamente, tanto no recrutamento como depois na alocação dos consultores em cliente. Porque por sermos especialistas e por exemplo, somos parceiros do Vagas. E só o somos provavelmente porque somos realmente referência, porque somos especialistas, etc. E queremos ter uma imagem em destaque, muitas das vezes, nos vossos anúncios, etc. Aí já nos facilita muito a vida porque nos vem ter muita gente ao nosso recrutamento. Depois, as pessoas que nós conhecemos e que já entrevistamos também ficam com boa impressão e enviam-nos muitas referenciações. E depois, por fim, somos uma empresa flexível para completar a trilogia entre especialistas, rápido, falta uma que é sermos flexíveis. E quando eu digo sermos flexíveis, tem muito a ver também com a empatia, porque eu não vou cortar as pernas a um consultor porque vou perder
10 euros de margem e já não vou conseguir contratar aquele consultor. Eu perco 10 euros de margem e contrato aquele consultor que é a pessoa certa. Não vou tirar-lhe o sonho de trabalhar num determinado cliente. Se calhar agora estou a ser presunçoso, porque parece que é um sonho trabalhar na iPhone. Para alguns é, ainda bem, e para mim tem sido. Mas a verdade é essa. Eu não vou também excluir uma pessoa de um processo por causa de um valor, ou por causa da pessoa ter que dar 30 dias ao atual empregador, ou porque a pessoa vai ter que começar a trabalhar a partir do Brasil e depois, quando tiver o Tech Visa, que até já tem uma data para vir para Portugal, poder vir para Portugal. Tem acontecido várias vezes. Claro que cada caso é um caso. E eu não quero generalizar, nem quero que pensem, quem nos está a ouvir, que isto vai acontecer sempre. Provavelmente acontece em alguns casos. Mas nesses casos nós tentamos não ser rígidos, tentamos ser flexíveis o suficiente para permitir que isso aconteça. Agora, tudo isso advém de sermos realmente uma empresa especialista e uma empresa especialista em Human-Centric Design que tenta levar os valores do Human-Centric também para o tratamento que damos aos consultores, aos candidatos, às pessoas internas, aos serviços partilhados, aos consultores da Tangível, aos consultores da iPhone. Até os CEOs são bem tratados nesta empresa, Fernando. Só para tu teres uma noção, até os CEOs são bem tratados. Boa. E como é que a Hyphen tem o papel das comunidades? Se ela engaja e se contribui? Muito. As comunidades têm sido essenciais para nós nos publicitarmos, para nós sermos reconhecidos como uma referência no mercado e depois até mesmo na organização de eventos, nós vamos sempre ter com as comunidades para nos ajudarem. O Vagas é, sem dúvida, uma das principais, ou provavelmente até a principal nos últimos anos. Depois temos os Friends of Figma, que nos ajudam muito, as Ladies at UX, que nos ajudam muito também e que na próxima semana até as vamos ter a visitar o nosso laboratório de testes de usabilidade lá em Lisboa. E são comunidades muito interessantes porque são subcomunidades. Eu acho que tanto a iPhone como essas comunidades que eu referi são subcomunidades dentro da grande comunidade de UX em Portugal e que já vamos misturando também com comunidades do UX no Brasil sobretudo, mas ultimamente até alargar um pouquinho por causa, por exemplo, das Ladies at UX terem em todo o mundo também comunidades. Já vamos fazendo aqui algum intercâmbio de comunidades e isso tem sido outra coisa muito interessante que eu tenho visto nos anos que estou na iPhone. É que, sem dúvida, somos uma empresa, não somos hipócritas ao ponto de dizer que estamos aqui só para ajudar a comunidade, etc. Não é isso que acontece. No fim do dia queremos ter lucro, como todas as empresas, mas é muito interessante este contacto que temos com comunidades e este quase sermos nós próprios também uma comunidade de UX people por aí. Legal, cara. Você quer deixar mais alguma coisa que você queira falar agora no final, já que a gente está encerrando? Um recadinho. Mas a ideia é essa, dar também uma mensagem final positiva a quem está a começar na área, a quem já está na área há algum tempo e agora sofreu algum layoff. O UX está aí, está a evoluir, notamos muito o crescimento do UX. Eu há 4 anos e meio, nós tínhamos já cerca de 45 pessoas no grupo Tangível. Hoje em dia somos 160 e o crescimento não foi de developers ou de business managers, foi de UX designers. Claro que as outras áreas também vão crescendo, porque nós tentamos sempre acompanhar, até para dar mais atenção, acompanhamento personalizado, etc. Mas o grosso do nosso crescimento foi pessoal de UX writers, UX designers, UX researchers e por aí afora, mais os outros termos todos que nós sabemos. E por isso não fiquem desanimados, porque o mercado está forte, está bem, está saudável e continua a crescer, mesmo perante estes layoffs, perante estas dificuldades, o mercado continua a crescer e ainda bem, porque cada vez que nós pegamos numa aplicação do banco ou de algum instituto público e vemos a dor de cabeça que às vezes é fazer certas coisas nessa aplicação,
percebemos o importante que é a experiência digital e o importante que é termos pessoas a tratar da nossa experiência e até no dia a dia tenho notado que o UX veio para ficar. Boa, muito obrigado, Rui. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado para você que ouviu a gente até o final. Então, não esquece de avaliar a gente aí na sua plataforma de áudio. Se for no Spotify, para dar aquelas estrelinhas lá, ou se você estiver escutando esse episódio no YouTube, não deixa de dar o like, por favor, que ajuda demais a gente. Compartilhar com quem você quiser, quem você acha que precisa ouvir esse episódio. Eu espero que vocês tenham gostado do Rui, um pouco explorando a perspectiva de quem contrata. Muito obrigado por ouvir a gente e por dar essa força mais uma vez no nosso canal aqui da Vagas UX. Aproveita para conferir o episódio anterior, que essa vaga tem Wagner com a Ariane Proti, se eu não estiver errado, mas se não for esse, confere lá até chegar no episódio dela. E eu queria dar um obrigado especial também para todos os outros voluntários que ajudam a gente a fazer isso aqui acontecer, que é a Bruna, o André, a Nath, o Bruno e o Vitor e a Ju também que está aqui. Obrigado, Ju. Obrigada, galera. Foi um prazer falar contigo novamente, Rui, aqui na comunidade. É sempre um prazer falar da perspectiva de quem contrata. E ficamos por aqui. Valeu, pessoal. Obrigado, Júlia. Obrigado, Fernando. Até à próxima.